A paz do Senhor, igreja. Bom dia a todos. Mais um domingo na presença do Senhor. Desejo um domingo abençoado para cada irmão. Nós vamos estar dando início à lição de número 7. Nós já vemos aí falando, nas duas últimas lições, Paulo vem falando sobre a nossa antiga condição, né? Como quem eram os gentios, lembrando, trazendo à memória quem eram os gentios antes de Jesus. E que todas as coisas velhas se passaram e precisa tudo se fazer novo. Então, na lição 7, ele vai dizer que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A lição. Vamos lá. O textual está em Efésios, segundo capítulo de Efésios, versículo 14, que diz assim: porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Leitura bíblica. Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, ou seja, a um e a outro. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Eu vou ler novamente o 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Então a gente está falando de unidade, né? De ser um. Quem são eles que estavam divididos? Judeus e gentios. E a partir desse momento, já não é mais o povo judeu e o povo gentio. É um povo chamado igreja. É um povo remido pelo sangue de Jesus, que a partir deste momento faz parte da nova aliança. Amém? O objetivo geral dessa lição é conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre os dois povos criou a igreja. Sacrifício vicário é um sacrifício substituto de Jesus Cristo pelo pecado do homem. Não é uma coisa ou outra. Ele substituiu o nosso pecado. Então, isso é o que significa. Substituto de Jesus Cristo pelo pecado do homem na cruz, segundo o Dicionário Bíblico Universal, era a expiação do pecado por meio de uma vida dada em substituição. Até aquele tempo, os sacrifícios eram feitos no templo, com ovelhas, pombas, né, para famílias mais pobres, rolinhas, com animais, né, que fossem puros, sem mancha, sem mácula. E a partir deste momento, o verdadeiro sacrifício foi feito com o sangue de Cristo, o sangue do Filho de Deus. Amém? Está em Romanos 3:23 essa relação. E Romanos 3:23 vai até um pouquinho mais. Ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus,
25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Amém? Então, esse sacrifício vicário é esse sacrifício em que Jesus substitui os animais, o velho sacrifício, ele acaba. E ele passa a ser o símbolo do sacrifício da nova aliança. Amém? Tanto que nós, quando celebramos a ceia, é o sangue de Cristo que nós relembramos, é a carne, o corpo de Cristo quando comemos o pão. Participamos desse momento da aliança. Introdução. Então, aí ele já começa dizendo: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, ou seja, de onde nós viemos, no versículo 13 Paulo usa a expressão adversativa mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra de Cristo. Vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Na presente lição, estudaremos o desdobramento dessa mudança. E no primeiro tópico, ele vai falar sobre Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nós sabemos que a promessa no Antigo Testamento era para os judeus. Deus, ele escolheu um povo. Existiam outros povos, mas ele escolheu um povo para que esse povo propagasse o amor dele, vivesse com ele. Mas a gente conhece e sabe que as pessoas rumaram por outros cantos, idolatria, outros deuses, muita rebeldia, e foram vários desertos, cativeiro, uma série de situações que se propagou pela própria desobediência do homem. Então, aqui ele vai dizer o quê? O que ele quer dizer com isso? Porque o homem, ele faz separação. Nós conhecemos, nós sabemos, nós estamos inseridos nesse mundo. E nós vemos a separação. Não só uma separação de classe, como uma segregação de povo. Tanto que nós temos diversas denominações. Nós propagamos o nome de Cristo, seguimos a Cristo, vivemos Cristo, mas cada denominação vai viver Cristo de uma maneira diferente. E a gente precisa entender que existe um único caminho. Um único caminho. E esse único caminho, ele é feito de amor. Se eu amo, é João que vai dizer que como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo, mas não amar ao meu próximo que eu vejo? Ele diz que é mentiroso. Quem diz que ama o próximo, o que ama a Deus, mas não ama o próximo. O princípio do amor, ele passa de eu aprender primeiro a amar a mim mesmo. Quem não se ama, não ama ninguém. O que Jesus disse? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Como é que você tem se cuidado? Como é que você tem se amado? Não é que você tenha que ser egoísta e pensar só em si. Porque o amor, ele não é egoísta. Mas em compensação, se eu me permito viver uma vida em que eu não me amo, em que eu me martirizo, que eu sofro, que eu me maltrato, que amor é esse que eu faço para o meu próximo? É reflexo daquilo que eu faço comigo. Então, se Jesus é amor, e para mim propagar esse amor, eu preciso amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, é preciso que a gente venha ser avaliado como é que a gente está se amando. Para a gente conseguir amar o próximo. É um amor perdoador? Poxa, eu já não consegui chegar no horário, mas eu me perdoo por isso. Eu vou melhorar. Ou é um amor de que, caramba, eu não cheguei no horário, o que eu fiz, por que eu fiz? Ou é um amor acusador que você tem por você mesmo? Você é seu próprio juiz? Deixa eu te contar uma coisa. Justo juiz é só Deus. E nós não estamos aqui nem para julgar o outro, nem a nós mesmos,
Paulo diz que examina-se o homem a si mesmo. Quem conhece de você é você. Tanto que nesse momento nós precisamos nos autoanalisar, refletir sobre as nossas atitudes. Porque para mim passar do meu estado, né, de criatura para filho, eu preciso entender quem eu sou, quem eu fui, quem eu era e o que eu pretendo ser. Que filho eu pretendo ser. Que filho o Senhor espera que eu seja. Amém? Então, o primeiro subtópico ele vai dizer assim, a parede de separação entre os homens, né? E ele vai tratar dessa analogia como as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura de construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra de proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico, quando esse aspecto levou Paulo à prisão. Paulo foi preso quando ele foi acusado de permitir que um grego ultrapassasse a barreira. Ora, o Senhor, o que ele disse ao o que nós tratamos a aula passada quando ele faz aliança com Abraão? E ele fala da circuncisão, que aquele que foi comprado com moeda, ou aquele que quer servir a Jesus, ele tem que ser circuncisado. A Deus, no caso, né? Ele tem que ser circuncidado. Ele é circuncisado? A aliança se fez com ele. Mesmo que a origem dele não seja judaica, a partir daquele momento da aliança, ele está servindo a Deus. E não cabia a segregação. Não cabia a divisão. Deus não é um Deus que divide nada. Quem divide somos nós. O que refletimos, analisamos, julgamos e muitas vezes criamos um muro entre nós e os nossos irmãos porque nós julgamos que, mas fulano é assim, essa situação é assim. Quantas vezes a gente conhece pessoas e aí você vai dizer assim, eu pensei que você era desse jeito. Poxa, eu não me aproximava de você porque eu achei que você era... Nem penso em dizer palavras, né? Porque a gente sabe que a gente vive situações em que a gente conhece pessoas, em que a gente acaba julgando a pessoa sem conhecer. Muitas vezes sem dar a oportunidade da pessoa falar com a gente. Isso são muros. Isso são barreiras que nós precisamos derrubar. No segundo subtópico, ele vai falar da derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Esta barreira era tanto literal, porque existia realmente uma barreira, existia literalmente um muro de pedra que separava judeus e gentios, e até o lugar santo, né, sacerdote. Até o santo dos santos, só o sacerdote que fosse realmente, a gente vê na história de Zacarias, né, que estava à porta do templo junto com os outros, ia se tirar quem é que ia entrar para entrar o sacrifício. Existiam outros para entrar no santo dos santos e queimar o sacrifício, não é verdade? Mas quem foi escolhido naquele dia foi Zacarias. Então entrar lá era sozinho, era só um, né? E existia essa separação. Nós vimos na lição do templo e nós estudamos toda essa questão do pátio, da entrada, do lugar santo, do santo dos santos, toda a estrutura, tudo que era utilizado, as mesas, tudo nós estudamos há umas 2 lições passadas. Amém? Então ele vai falar que a parede de separação estava no meio. Essa barreira era tanto literal, o mérito de Cristo, divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos família de Deus. Nós já não somos estrangeiros. O estrangeiro ele vem e vai. O forasteiro ele está de passagem. Mas nós não, nós somos família de Deus. Nós não vamos embora, porque a tua família ela não vai embora. Você pode estar morando aqui em Araruama e a tua família em outra cidade. Você pode morar no bairro e a tua família em outro bairro. Você pode morar neste país e a tua família, um membro da tua família, morar em outro país. Isso não faz dele deixar de ser teu familiar. Assim somos nós em unidade com Deus. Independente de onde nós estivermos. Se nós temos aliança com Deus, se nós temos uma vida em Cristo, nós somos família de Deus. Para ser família de Deus, o que é preciso?
É preciso nascer de novo. É preciso anunciar o Evangelho a toda criatura. É preciso viver em Cristo. Amém? Temos acesso à presença do Pai. E pelo sangue de Cristo temos livre entrada ao santuário de Deus. No terceiro subtópico ele fala do conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartidária da lei mosaica. Então a lei, ela tá, segundo o autor, o comentarista, está dividida em 3 partes. A lei moral, cerimonial e a lei civil. Amém? A lei moral permanece em vigor como um padrão de conduta, ou seja, tudo aquilo que é ligado ao comportamento. E ele vai fazer a seguinte advertência, mas não como meio de salvação. Não é só o como eu ajo na sociedade, não é só o como eu ajo como cidadão, mas nós sabemos que a fé sem obras é morta. Amém? Que ninguém vive só de obras, nem vive só de fé, é preciso unir as duas coisas. A lei permanece... A lei cerimonial, ela é citada como sendo a circuncisão, como vindo dos sacrifícios, as comidas, as bebidas, as festas, como é a Páscoa, a festa de Lua Nova, as festas de sábado, isso tudo estava ligado à lei cerimonial. Amém? E a lei civil, né? A lei civil, ela está mais dizendo respeito ao israelita como cidadão. Quando a gente viu que Paulo, ele era judeu, mas ele tinha cidadania romana. Então a maioria dessas prisões, algumas prisões que Paulo teve, ele era tratado pela cidadania dele. E ele tinha certos direitos de tratamento por ser cidadão romano. Então, diz respeito a essa questão de cidadania. E no texto ele vai continuar e vai dizer assim: esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Então, porque eles tinham uma lei moral, porque eles tinham uma lei cerimonial, porque eles tinham uma lei civil, o gentil não tinha, porque vivia à parte, né? Ele vivia separado disso, não tinha conhecimento. Mesmo, né, os que aceitavam a Jesus, mesmo os que, através do evangelho que Paulo levou, que Timóteo levou, ainda eram gentios. Então, o que acontece? Eles se julgavam melhores. Havia, sim, uma diferença entre denominações, entre cidades, entre povos distintos. Havia, sim, uma separação total. Então, ele fala de uma hostilidade deles para com os gentios. A revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam os judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse. Aí eu separei já Mateus 5, que é onde ele vai falar das bem-aventuranças, né? Que ele vai falar, ele está ao Sermão do Monte, em que ele está lá, em que ele diz assim: eu não vim para revogar, mas eu vim cumprir a lei. Então não tem contradição nisso, né? Ele diz assim: não pense, Mateus 5:17, não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, mas eu vim para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele que pôde respeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele que, porém, que os observar, atenção, os observar e ensinar
esse será considerado como grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Por que ele fala dos escribas e dos fariseus? Porque eles eram os doutores da lei. Eles conheciam tudo, eles sabiam de tudo, no entanto, existia muita hipocrisia. Era tudo para eles e nada para o povo. Eles eram os principais, tanto que eles foram os principais perseguidores de Jesus. Eles tinham muito conhecimento, mas não aplicavam aquilo em amor, não aplicavam aquilo em unidade. Estavam ali para ensinar o povo, mas ainda tinha uma separação até para ver esse ensino. E para deixar, né, vou ler o 21 também, porque ele diz assim: vocês ouviram que foi dito aos antigos, não mate, que é mandamento, não matar. E ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo, Jesus não veio para contradizer ninguém. Ele veio esclarecer o que foi dito. Porque até então, quando se diz assim, não matarás, qual é a morte que a gente chega? É a morte física. É a morte física, eu matar uma pessoa. Mas existem muitas maneiras de se matar uma pessoa. E uma dessas é com o poder da língua, está lá em Provérbios, né? Então ele vai dizer assim: eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quantas vezes a gente ira as pessoas e as pessoas tomam atitudes precipitadas por causa daquele sentimento que a gente levou através da nossa língua? Não é verdade? E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa diante do altar a sua oferta e vai se reconciliar com seu irmão. O que Jesus ele amplia aqui? Ele amplia que não é só um matar físico, não. É um matar de provocar raiva, é um matar de provocar ira, é um matar de destruir um sonho, é um matar de levar uma palavra de desânimo. Ei, Mateus 5 também vai dizer: bem-aventurados pacificadores. Pacificadores. Nós não estamos aqui para sermos aqueles que vai levar a dor de ninguém, não. Nós estamos aqui para levar paz. Nós precisamos ser paz. Aqui no 9 ele vai dizer: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus. Qual é o maior sinal de que você está agindo como filho? O maior sinal de que você está agindo como filho é quando você leva a paz. A palavra também vai dizer que se conhece uma árvore pelo fruto que ela dá. Que fruto você tem dado? É um fruto que alimenta ou é um fruto que envenena? Que a pessoa ouve o que você está dizendo e ela se sente triste. Ou é uma palavra que a pessoa ouça. Não estou dizendo que as pessoas não têm que ouvir palavra de confronto, não. Porque amigo que é amigo não é aquele que passa a mão na sua cabeça, não é isso que a gente diz? Amigo que é amigo não é aquele que passa a mão na tua cabeça, mas é aquele que diz aquilo que você precisa ouvir. Só que Jesus sabia exortar o povo. Ele sabia dizer às pessoas que precisavam se corrigir. E é isso que ele vem dizer. Ele vem nessa parte do Sermão do Monte, jogando por terra muita coisa, que as pessoas se achavam melhores. Mas eu nunca matei ninguém. Eu nunca adulterei. Aí o que ele vai dizer? Em verdade, eu vos digo que aquele que olhou e desejou já pecou. Então Jesus no Sermão do Monte ele vem esclarecer muitas coisas. Que muitos fariseus, que são aqueles que vivem a religiosidade, tem cara de crente, tem pinta de crente, se acha super crente, mas na verdade está vivendo uma vida de ilusão. De ilusão. Por que nós temos aula? Para entender e analisar, dentro do que o comentarista vem trazer, o que se aplica à nossa vida, o que nós podemos modificar e o que nós temos que conhecer, identificar. Porque o povo de Deus não pode viver em espírito de engano. Então, a partir do momento da leitura, isso tem que trazer uma reflexão para a sua vida, ou que você identifique em você, ou que você consiga identificar. Porque a gente não pode viver uma vida, a gente vive uma vida hoje
em que as pessoas se acham nada, mas tem outras pessoas que se acham muita coisa. Não, fulano é que tem uma super fé. Peraí, todos temos super fé. Então a minha oração não vale, só vai... Não, eu preciso de uma oração, mas não pode ser daquela irmãzinha, não, tem que ser daquele irmão. Que aquele irmão é sapatinho de fogo. Deixa eu te falar uma coisa, intimidade entre você e Deus. Ele diz para você entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com ele em secreto. Então qual é a diferença? Não é que você não tem que pedir oração. A oração do justo vale muito em seus efeitos. Se a oração de um justo vale muito, que dirá de muitos justos? Todos intercedendo no mesmo propósito. Pedro estava na prisão. E as pessoas estavam na casa de Pedro, intercedendo por Pedro. Pedro, o que aconteceu? As cadeias se abriram. E Pedro sai. A menina fica no portão olhando para Pedro e não acredita que é Pedro que está no portão. O Senhor tem o poder de libertar através da oração dos justos. Mas você precisa crer na intimidade que existe entre você e o seu Senhor, buscar por essa intimidade e falar com o Pai que te escuta. Amém? Eu separei aqui nessa passagem Marcos, também um texto que me chama muita atenção. Marcos 9, 38 a 41. É um momento em que Jesus João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios. Olha, João já andava com Jesus, tá? Então ele vira para Jesus e diz: vimos que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. Não, aí ele vai dizer assim: nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proíbas, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. É uma época em que Jesus estava sendo perseguido. Todos os milagres de Jesus, toda vez que os fariseus vinham, eles questionavam Jesus, eles arguíam Jesus a respeito das situações por pura incredulidade. Até mesmo que Jesus se contradissesse sobre alguma coisa. Então, o que João viu? Um gentil, um que não era judeu, mas que ele cria em Jesus e ele conseguia, no nome de Jesus, expulsar os demônios e agir como Jesus tinha dito, né? E eles vendo essa situação, por ele não ser gentil, o que João diz? Nós o proibimos. E Jesus vai dizer o quê? Que não há quem faça milagre em nome de Jesus, mas que não tenha comunhão com ele. Então não é porque eu não nasci no berço evangélico, não é porque eu não tenho 30, 40, 50 anos de igreja, que os milagres e maravilhas de Jesus não possam operar na minha vida. Que eu não possa ser o canal das obras que Jesus tem. Então não pode existir essa diferença entre a pessoa que se acha super crente e o outro que é mais... Cheguei agora, não sei o que fazer, não sei como fazer, nem acredito que eu consiga. Quantas pessoas tem dentro da igreja também, que já tem um tempo dentro da igreja, e ainda assim se acham incapazes de fazer a obra? Então é o próprio Jesus que diz: por como que uma pessoa que opera maravilhas vai falar mal de Jesus? Não vai, nem vai agir contra. Reino dividido não subsiste. Porque quem não é contra nós, é por nós. É o próprio Jesus que consente. É o próprio Jesus que pede para que não haja diferença. Porquanto qualquer de vós der de beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Nada que você faz nessa terra em nome de Jesus é em vão. Mas tenha uma vida em Cristo, porque naquele grande dia o Senhor vai pôr na balança as minhas ações, as suas ações. E é isso que vai dizer. Se nós vamos com Ele, se nós alcançamos, se fomos aprovados ou não. Amém? No segundo tópico, ele vai falar: pela paz em Cristo fez um novo homem. No segundo tópico, a gente vai tratar da paz. A partir da expiação da cruz, a paz foi proclamada de ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. Então, acabou a divisão. Parece que algumas igrejas
parece que algumas pessoas não entenderam que não era para haver mais divisão a partir daquele momento. E continuam vivendo separação, segregação, olhando, julgando e afastando os amados do Senhor. O Senhor é aquele que veio para os pequeninos, para aqueles que as pessoas olham e não dão nada. É para esse que eles veio. O conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é descrita de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem em Apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez toda a inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo, assim, a paz. E aí, para a paz, eu separei 3 paz, né? A paz que o mundo dá, está em João 14:10, que é uma paz circunstancial. É uma paz que hoje você está bem, eu estou bem. Aí você assiste um jornal, você ouve uma mensagem, você vê um vídeo no Facebook e a sua paz evapora. Essa não é a paz que Deus tem para a sua vida. E nós temos a paz de Romanos 5:1, que é a paz com Deus. A paz que é estar com Deus. Só Ele pode dar. A paz que excede todo entendimento. E a paz de Filipenses, que diz que é a paz de Deus. É essa paz. Que a paz do Senhor Jesus nos encontre. Mas como fruto que nós precisamos germinar todos os dias nas nossas vidas. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo e paz. Paz. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Semeie, germine em você paz. Paz não é ausência de guerra. Paz não é ausência de conflito. Paz não é falta de problema. Paz é passar por todos os problemas e adversidades e ainda assim ter tranquilidade para resolver as coisas da melhor maneira possível. Paz não é que você não vai ter conflito, você vai ter, no mundo tereis aflições, mas ter paz é confiança de que Deus vai estar com você. Então você serena e entrega a tua vida na mão do Senhor. Não bota lá e pega de volta não, querido. Bota lá e deixa lá, que Deus tem o melhor para a tua vida. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então vamos lá. No segundo subtópico ele vai falar de Cristo, o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta por uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, não foi ele que inventou, mas literalmente ele é a nossa paz. E quando nós temos uma vida em Cristo, ela faz parte de nós, ela está dentro de você. Isso implica no conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz, intimidade, comunhão, unidade, né? E Ele mesmo é a nossa paz. Entre o crente e Deus, e entre os judeus e gentios, agora um único povo em Cristo. No terceiro subtópico, a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dois dos dois um novo homem, fazendo a paz. Aqui a gente já não está falando mais daqueles que não aceitaram Jesus. A gente está falando dos que aceitaram a Jesus, mas não são judeus. Esses são os gentios. Não nasceram judeus, não têm sangue judeu, mas aceitaram a Jesus. E a partir do batismo, nasceram como nova criatura. Amém? Essa unidade não foi resultado de algum acordo firmado entre homens. Ele foi realizado em si mesmo, ou seja, em Cristo.
O único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, que é a igreja. Já não é mais judeu nem gentil, é a igreja. E não é a igreja de fulano, não é a igreja de ciclano, não é... Várias denominações foram surgindo. Mas ele não fez as denominações, o que ele fez foi um povo. O objetivo de Jesus era reunir um povo que o adorasse em espírito e em verdade, que semeasse o evangelho, levasse o evangelho a toda criatura. Amém? Foi Cristo que criou esse novo povo fazendo a paz. Nele, desigualdades foram eliminadas, a exceção de pessoas desfeitas entre etnia e classe social desapareceram. A gente vê muita, mesmo fora da igreja, ou em casa eu não vou nem comentar o fora da igreja, porque quem está fora da igreja está fora realmente. Mas quem está dentro da igreja, é triste que a gente veja divisão, separação, que a gente veja olhares preconceituosos. Os irmãos sabem que eu tenho um filho especial, então assim, já passei desertos em alguns lugares com meu filho, situações em que a gente até deleta, porque são pessoas que são dignas de pena, mas já vivi situações em que os olhares não foram os melhores e a recepção foi péssima. E isso durante um tempo me fez ficar afastada de ir àquela igreja, porque era difícil. É difícil, você está num momento de muitas informações, que no momento eu estava vivendo exatamente o diagnóstico, a aceitação disso, e precisar de Deus, precisar ouvir Deus falar, e você chegar num lugar em que é para você receber um acolhimento, não digo nem com um abraço, um acolhimento, um olhar fraternal, e você sentir um olhar de... Que isso? Fui embora na mesma hora, fiquei muito tempo sem ir, até que eu mudei, não teve como. Não tinha o que fazer naquele lugar. Não era o lugar em que Deus tinha para me acolher. Então, Deus foi provendo durante um tempo pessoas que iam até a minha casa. O Senhor mandou eu vir aqui. O Senhor mandou eu trazer uma palavra. Você se incomoda que eu entre e faça uma oração? Gente que eu nunca vi na vida batia na minha porta. E eu creio que era Deus que sabia que eu estava necessitando e enviava aquele socorro para a minha vida. E essa mesma forma, quando você se põe na condição de filho, Deus, Ele trata de você. Ele colhe você, Ele acolhe você. Claro que Ele não vai descer na terra para te abraçar, para te acolher, mas Ele vai enviar os santos, Ele vai enviar os seus para fazer aquilo que é necessário ser feito. Amém? No terceiro tópico e último, pela cruz reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Então a cruz de Cristo, ela foi responsável pela reconciliação. O que é reconciliação? Reconciliação é quando eu tenho um relacionamento e por alguma razão eu quebro essa confiança e me afasto. Então, uma experiência que eu passei. Só que nesse momento eu não me afastei de Deus, eu me afastei daquele povo, né? Que dispensa comentários. Mas Deus, Ele faz questão dessa unidade. Deus, Ele não quer que cada um tem o seu tempo. Elias foi parar na caverna. Cada um tem o seu tempo. Mas Deus, Ele gosta de unidade. Tanto que em Salmo 133:1, que Ele diz o quê? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. A comunhão, ela é necessária. Para isso os cultos online, para isso a escola bíblica no Zap todo domingo, para isso a palavra de as coisas não morrem. A gente tem utilizado a internet para estar mais próximos. Por quê? Para que nós tenhamos comunhão, para que de alguma forma nós possamos estar juntos. Nós temos o grupo do Zap da igreja, toda noite nós nos unimos para orar. Nós juntamos as nossas brasas para orar. Fé, a gente tem para isso. Então a gente tem que ter esse discernimento e fazer bom uso do que a internet, do que as tecnologias têm para oferecer para a nossa vida.
Porque como é que eu vou estar em comunhão se eu não vejo o culto, eu não participo, não vejo a aula, eu não estou no grupo, o irmão faz a oração? Nenhuma crítica ou sugestão, não é nada referente a cada irmão, porque cada um sabe de si. E nem porque a pessoa de repente não dá um amém, não bota uma carinha, uma figurinha, não significa que ela não ouviu. Mas Deus está vendo cada um de nós dentro da nossa casa. Deus está sondando os nossos corações, não é no horário do culto, não. É o tempo que nós estamos acordados. Da hora que nós acordamos, a hora que nós deitamos, nós prestamos conta da nossa vida e a Deus. No oculto, só você e Deus. Só você e Deus. O que nós precisamos fazer como brasas é estar no braseiro. Brasa afastada é cinza. Cinza suja. Cinza é carvão, serve para nada. Né? Ninguém quer fazer churrasco. Não é isso. Amém? A gente é brasa. E nós precisamos unir forças. Quando a gente diz que juntos somos mais fortes, é juntos. É porque eu sou uma brasa, você é uma brasa dentro da sua casa, nós dentro das nossas casas como membros, independente da quantidade que nós somos brasa. É como eu tenho dito nas últimas aulas, Deus não precisa que você faça tudo, Ele precisa que você faça um pouco. Nós temos orado por vidas de pessoas que estão internadas, estão enfermas, e o Senhor tem provido cura, através da fé. Quantas pessoas desenganadas a gente já viu que o Senhor tem dado livramento. E quantos livramentos nós já recebemos. Então, em nome de Jesus, irmão, não perca a sua fé. Busque ter comunhão. Porque a comunhão, ela não é do nada. Ela é feita pelo Senhor. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Amém? Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. A morte de cruz era uma morte de humilhação. Né? E era uma morte que significava uma maldição, como uma maldição. Então, para gentios, para judeus era um escândalo, e para gentios ele era loucura. Por essa razão, a cruz era um escândalo para os judeus e a loucura para os gentios. Está em 1 Coríntios 1:23. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou o seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. A reconciliação pela cruz de Cristo foi um sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram a nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz. É que pela sua carne um novo homem foi criado fazendo a paz. E que também evangelizou a paz para vós. Qual é a mensagem de Cristo? Qual é a mensagem que nós, que nascemos de novo, que levamos uma vida em Cristo, precisamos levar? É a mensagem da cruz. Porque é através da mensagem da cruz é que a minha vida, a sua vida, foi alcançada. Porque nós não somos judeus. Nós somos gentios. Nós não temos origem judaica. Jesus, quando ele veio, lembra da mulher? Não é justo dar o pão da mesa, né? E o Senhor veio, eu vim para os filhos, eu vim para os judeus. E eles o desprezaram. Amém? Nós somos como aquela mulher. Mas até os cachorrinhos comem da migalha da sua mesa. E ele abençoa ela pela fé. Não pelo que ele disse, mas pela persistência, mas pela fé. É a fé. Amém? Eu separei um texto em Isaías 53, do 3 ao 5, que testifica, né? E ele vai dizer assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não preciso lembrar os irmãos mais uma vez como foi a morte de Cristo. Uma morte de cruz, uma morte de humilhação. Ele foi cuspido, ele foi açoitado, ele teve que percorrer o trajeto todo com aquela cruz amarrada em si, aquela parte da cruz amarrada no corpo dele, sendo humilhado, sendo perseguido. E ainda assim, ele fez isso por mim e por você. Ele ainda pediu perdão naquele momento. Pai, eles não sabem o que fazem. Perdoa. Quanta ignorância, quantas vezes nós nos vemos perdidos no meio dessa ignorância, né? Não é ignorância de tratar mal, mas é a ignorância de não saber. Nós precisamos buscar mais, queridos. Buscar mais a palavra do Senhor. Buscar mais intimidade com Deus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Não foi por mim. Não, aliás, foi por mim. Mas o mérito não é meu. O mérito é todo dele. A paz que habita em nós é a paz que Jesus nos traz. Só ele pode, só ele consegue dar essa paz. Amém? Reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase que recai sobre a inimizade existente na vertical, entre o homem e Deus. E no versículo 14 o destaque era a inimizade horizontal. Já não mais entre o homem e Deus, mas entre o homem judeu e o homem gentil. O homem no geral, né? Nação. Gentil e judeus. Quer dizer, entre judeus e gentios de forma de reconciliação. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. Está em 1 Pedro 2,24. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, um único corpo, a família de Deus. Amém? Conclusão. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei da cruz e em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão por meio da paz conquistada no madeiro, desfez inimizades, criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja. Já não é gentil nem judeu, nós somos o corpo de Cristo, a igreja. Então, nessa lição, nós aprendemos sobre a reconciliação com Cristo, que Ele é a nossa reconciliação. Nós entendemos que tudo foi feito por Cristo para que nós tivéssemos paz dentro de nós. Amém? Eu separei em João 14, do 23 ao 27, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele então deixou o Consolador. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Vou dizer de novo: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É uma promessa, querido.
E para confirmar, em Apocalipse 5:9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Se nós temos divisão, se nós estivermos em lugar em que as pessoas estejam fazendo divisão, querido, ali não é um lugar onde Deus está, porque Deus não é Deus de divisão. Todo conhecimento é para você refletir e analisar exatamente o que você tem ouvido, o que você tem escutado, o que tem se propagado e pensar: é a mensagem de Cristo? O que você tem que se alimentar nesse momento? É de mensagens de Cristo. Nós sabemos que isso tudo é permissão do Senhor, nós sabemos que tudo isso é a mão do Senhor sobre nós, sobre a igreja, sobre o seu povo, porque Deus ele vem para tratar com o seu povo. Amém? E o que nós precisamos fazer dentro dessa reconciliação? Buscarmos a Deus. Nos lembrarmos do verdadeiro sacrifício que foi feito pela minha e pela tua vida. Nos lembrarmos que a cruz, a mensagem é a mensagem da cruz. Amém? Nós precisamos estar em Cristo como novas criaturas. Eu desejo a todos um bom domingo, um domingo de paz, um domingo de muita harmonia dentro da casa dos irmãos. Fiquem com Deus. Um bom domingo.